Olá, tudo bem com vocês? Vamos chegando, meus amigos. Mais um encontro nosso de oração-ação, esse nosso exercício. Quem dirá que nós não exercitamos o espírito, não é? Exercitamos o corpo nas academias, exercitamos o intelecto nas escolas e exercitamos o espírito na oração. É com a prática da oração, mas não a oração tradicional, a oração expandida e aprofundada, não apenas labial e não apenas com fórmulas recitadas, que nós exercitamos o espírito. Porque para manifestar o espírito, o eu verdadeiro, o Deus em nós, é preciso que nós desconstruamos esse eu ilusório, esse eu provisório, esse eu enganoso das aparências, da matéria, base de todos os equívocos, consequentemente de todas as dores. Só o ponto de vista espiritual para fazer essa desconstrução fundamental. Porque do ponto de vista do espiritual, nós não somos homens, então não há base para o machismo. Nós não somos brasileiros, portanto não há base para o nacionalismo. Nós não somos ricos nem pobres, portanto não há base para o ódio de classe. Nós não somos brancos nem negros, portanto não há base para o racismo. Todas as violências têm como origem o egoísmo individual e coletivo, e toda a paz só pode ser conquistada pela superação do egoísmo individual e coletivo. Perceber isso, visto que Jesus colocou que a autopacificação é a tarefa fundamental e emergencial para esse momento de transição, bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Se a terra fosse uma escola, a nota 10 sim seria o amor. Amar como Jesus amou é o nosso horizonte, é a nossa busca. Claramente impossível para nós nessa vida. Restando para nós, sendo apresentado para nós, pelo mestre consciente, pelo educador lúcido, Jesus Cristo, uma meta alcançável, vamos dizer a nota 5, que é a autopacificação. Para isso, para nos autopacificarmos, precisamos superar os conflitos internos. Hoje nós viemos falar de um dos conflitos internos fundamentais das nossas vidas, que são as crenças, os padrões, os valores acumulados que lastreiam nossas vidas e que, quando equivocados,
nos fazem congelar, enrijecer como estátuas de sal, como a esposa de Ló, que, orientada a não olhar para trás, não conseguiu e transformou-se numa estátua de sal. Somos nós que nos paralisamos espiritualmente por não conseguir nos libertar do passado. Essa imagem da esposa de Ló, ela é maravilhosa. Jesus a referendou ao dizer: qual é aquele trabalhador que toma do arado e olha para trás? Todo aquele que estuda, todo aquele que trabalha, todo aquele que se cura, vive o presente, com olhos para a cura, para a formação, para a melhoria futura, mas vivendo o presente. A libertação do passado, como ela é importante. Hoje vamos falar sobre esse capítulo 28. As mortes e a vida. As mortes e a vida, onde nos é apresentado o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 47 e 48, que diz assim: Jesus falando conosco: ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois que consentis nas obras dos vossos pais. Porque eles os mataram e vós edificais os seus sepulcros. Vejam lá, meus amigos, o que Jesus nos fala aqui. Nós consolidamos os erros do passado, dos nossos antepassados, pelo culto que fazemos às suas ações, às suas pseudo-vitórias, aos seus pseudo-heroísmos. Devemos homenagear os antepassados, claro, em primeiro lugar, por nos ter propiciado a encarnação, trazendo o corpo, possibilitando esse corpo que nós temos. Louvar os antepassados pelos valores positivos que nos deixaram, mas sem idolatria, sabendo diferenciar o joio do trigo, porque eles são homens, são seres humanos, e não podemos render aos seres humanos a idolatria, o culto que só devemos a Deus. Onde os nossos antepassados erraram, nós precisamos aprender, estudar, discernir e aprender. Nesse aspecto que Jesus citou aqui, quantos foram os santos que foram perseguidos em vida e só depois de mortos foram cultuados? Joana d'Arc é uma figura exemplar para isso. Perseguida, julgada, condenada e executada pela igreja, depois foi canonizada, transformada em santa pela mesma igreja que a assassinou. Mesmo Jesus foi perseguido pelas sombras, pessoalmente,
O cristianismo primitivo foi perseguido pelas sombras, num massacre que é estimado em mais de 1 milhão de cristãos assassinados nos circos, nas ruas, nas catacumbas. Mas as sombras descobriram um modo melhor de matar Jesus, de ameaçar, de atingir Jesus, colocando-o nos palácios, submetendo-o a hierarquias humanas, a interesses. Hoje os cristãos pregam o dízimo que Jesus nunca pregou. Pregam a confissão que Jesus nunca pregou. E não praticam a caridade, a fraternidade, independente de organização, de hierarquia, de interesses religiosos, como Jesus viveu. Não é uma maneira terrível de matar novamente, de tentar matar mais uma vez Jesus? Nós todos analisamos, vivenciamos e precisamos discernir, sem culpar os pais, mas discernir entre o legado deles o que nos serve perante a consciência e o que não nos serve. Nós mesmos não devemos coerência ao nosso passado. A única coerência, o único vínculo profundo e irremovível das nossas vidas é com Deus. Vejam, amigos, quando Jesus nos disse que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e que o segundo mandamento é amar o próximo como a nós mesmos, ele quis dizer que o nosso vínculo fundamental é com o que é perfeitamente bom, perfeitamente justo, todo-poderoso. O nosso vínculo fundamental é com Deus. Com o Deus em nós, com a nossa consciência. Essa arrogância, esse pretenso vínculo com a nossa coerência não pode ser absoluto. Porque se nós formos coerentes sempre com o nosso passado, nós nunca evoluiremos. Se nós formos coerentes com as ideias básicas dos nossos ancestrais, nós não evoluiremos. A evolução se dá a partir do discernimento, onde você percebe o que há de bom, o que deve ser confirmado, e mais que isso, praticado, vivenciado, daquilo que não. Daquilo que não deve ser reforçado, deve ser percebido no seu contexto, estudado e superado, vivido completamente ao contrário. As pessoas da minha geração viveram uma adolescência onde praticamente todos fumavam, era chique fumar cigarro, até maconha. Na minha adolescência, um homem que pegasse em flagrante a sua mulher o traindo, a sua esposa o traindo, se a matasse, seria inocentado nos tribunais por legítima defesa da honra.
muitos aspectos da nossa vida de 30, 40, 50 anos atrás foram modificados para o bem. Era praticamente inaceitável, ridicularizado, perseguido aquele que manifestasse a sua opção sexual. Não foi à toa que na peça de teatro que Chico Buarque musicou, ele falava do joga pedra na Geni. Porque eram apedrejadas as pessoas com opção sexual diferente. Muitos podem falar que ainda existem absurdos nesse campo, no campo do racismo, e é verdade. A humilhação dos pobres, dos deficientes, dos homossexuais, dos negros, das mulheres, ela realmente ocorre. Mas ela nunca escandalizou tanto a sociedade, nunca houve tanta reação. E isso é sim um primeiro passo claramente insuficiente. Precisam ser dados outros passos. Precisamos formar nossos filhos. Nossas escolas precisam desenvolver valores humanos, para que nunca mais nós repitamos os erros dos nossos avós, bisavós. Não é? Discernimento. Precisamos passar, examinar todos os atos nossos, dos outros, todas as situações da vida ao critério da consciência. Ela nos dirá o que devemos fortalecer e o que não. E essa aliança com nossa consciência, que é uma aliança com Deus, porque a consciência é Deus em nós. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os Espíritos aonde estão escritas as leis de Deus. Questão que tem levado a humanidade à guerra sem fim, porque uns falam que é na Torá, outros no Alcorão, outros na Bíblia, no Novo Testamento. E por causa disso a humanidade tem guerreado guerras sem fim. E a resposta dos Espíritos luminosa é: as leis de Deus estão escritas na consciência, de forma que um analfabeto terá acesso às leis de Deus da mesma forma que um doutorado, que uma pessoa que tiver doutorado. Um índio sem nenhum contato com a chamada civilização terá o mesmo acesso à consciência que todos nós e as mesmas dificuldades, porque a humanidade tem tido muita dificuldade em acessar e respeitar, ouvir e obedecer a voz da consciência. E por isso nós hoje vamos prestar esse serviço, sempre aos outros como a nós mesmos, de fazer renascer em nós esse farol. Sim, a noite é escura, tempestuosa, muita chuva, muitos raios, muitas ondas, ventos contrários, mas há um farol. Há um farol para quem olhar para o lugar certo. Todos nós que olharmos para o lugar certo, veremos esse farol e poderemos acertar o rumo das nossas vidas, não bater nas pedras, chegar ao porto seguro. E devemos não apenas nos lembrar desse farol, como propagar
espalhar, anunciar por toda parte que, se olharmos para dentro, se tivermos prática de silenciar momentaneamente a barulheira das nossas mentes, acessaremos a voz da consciência. Todo aquele que silenciar a mente e elevar suas vibrações para a luz, para o amor, para a compaixão, para a gratidão, para a fraternidade, todo aquele que elevar a sua vibração como um aparelho de rádio captará as melhores ondas, entrará em contato com o Deus em nós, ouvirá o conselho da consciência. Conselho precioso, contato precioso, porque todo o bem vem de Deus. Todo bem vem de Deus. Então, façamos hoje e agora, nesse momento, uma prestação de serviço a toda a humanidade da Terra, imaginando uma grande erupção de luz branca, brilhante, poderosa, volumosa, vigorosa, transbordando num vulcão de luz dessa nossa oração-ação, dessa nossa comunidade, e se espalhando por toda a humanidade da Terra, em ondas de luz que destruam as resistências do ego, do interesse, da violência, e sigam pacificando, assim fora como dentro, assim nos nossos grupos como nos outros grupos, assim nas nossas raças como nas outras raças, nos nossos partidos como nos outros, nas nossas nações como nas outras, nas nossas classes como nas outras, porque nós somos um. Nós somos um, filhos de um mesmo Pai, irmãos de criação. Nós somos um. Que essa erupção atinja toda a humanidade a partir da expressão sagrada, da chave sagrada deixada em nossas mãos por Jesus, que diz: Pai Nosso. Que, se nada mais houvesse a falar, deveríamos dizer para as nossas almas a cada segundo: Pai Nosso, para desarmar essas bombas de ego que nos incitam à violência. Pai Nosso que estás no céu e na terra, santificado seja o teu nome, e o teu nome é amor. Que esse amor, que o reino do amor seja aqui na terra. Que aqui na terra seja feita essa tua vontade de fraternidade, compaixão e gratidão. Assim na terra, assim na humanidade encarnada como na humanidade desencarnada. Que o pão nosso, o exercício básico para a conquista do amor, que é o serviço compassivo, que a prática do bem, que é o que realmente nos nutre, nos seja dada todos os dias, e que nós nos alimentemos diariamente na prática do bem. Que sejam perdoadas as nossas dívidas, os nossos erros, as nossas caídas e recaídas no ego.
da mesma maneira como nós temos perdoado as violências, os egoísmos dos outros para conosco. Que assim nós evitemos todo mal pela prática de não recair nas tentações. Que as nossas vidas fiquem mais claras, mais brancas, mais suaves, mais lúcidas e mais fraternas. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, transbordemos essa luz em serviço todos os dias, com todos os seres que se depararem conosco. Aqueles com os quais nós simpatizemos, aqueles com os quais nós antipatizemos. Todos filhos de Deus, todos nossos irmãos de criação. Animais, plantas, minerais, coisas e todos os seres humanos encarnados e desencarnados, votados à luz ou votados às sombras, que queiram o nosso bem e que queiram o nosso mal. Todos os que erram e os que não erram, assim como nós erramos, merecem a nossa consideração como Deus ama, como Jesus nos amou. Exercitemos agora, um pouco a cada dia que seja, o amor incondicional de Jesus. Graças a Deus, muito obrigado. Compartilhemos esse nosso momento com o máximo de pessoas. Bárbara, Cássia, José, do Seara de José, muito prazer ter você aqui. Andréia, Lúcia, Maria José, Andréa Santos, Andréa Salvatore, Yara, Lúcia. Transbordemos das palavras para as ações, transbordemos de nós para os outros, transbordemos dessa postagem para outros, compartilhando esses momentos. Que a luz, a partir da reflexão em nós, que a luz seja levada para todos os lados e seja aprofundada em nós mesmos pela prática do bem. Gratidão, ótimo final de sábado. Amanhã às 17h30, 5h30 da tarde, estaremos fazendo uma live como palestra, depois seguida de oração e seguida de uma conversa, onde nós trocamos as impressões que as pessoas colocam nos comentários, sobre a prece. O assunto vai ser a prece. Pensem nisso. Entrem no nosso canal no YouTube, Maurício Zomignani, o mesmo nome aqui do Facebook. Conheçam os nossos livros, pratiquem o Evangelho no lar e a reflexão diária com auxílio também dos nossos livros. A transformação interior, já que o Grãos de Mostarda traz reflexões curtas para todos os dias, o Prudente traz estudos dos evangelhos para fazermos no Evangelho no lar, nas nossas casas, para as nossas famílias. E o Saulo e Paulo pensa a partir de Paulo de Tarso a importância, a urgência dessa nossa transformação interior. Toda a renda dos nossos livros endereçadas a ações sociais como a Fraternidade Sem Fronteiras. Aliás, a Fraternidade está abrindo uma linha de doações especificamente para as vítimas de Petrópolis. Conheça, entre no site deles,
Fraternidade Sem Fronteiras e ajude você também. É uma ONG que merece toda a nossa consideração. Grande abraço, prazer aprendermos juntos e até amanhã para quem for possível. Até a próxima. Tchau, tchau.